ficar em pé. Nesse momento, coloque seu pensamento diante de Deus, né? Esqueça tudo que as preocupações de fora, coloque seu pensamento, o seu coração, esteja atento para ouvir a palavra do Senhor que Deus tem para nos dizer hoje. Amado Deus, bendito Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos resgatou, nos libertou, nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui com os nossos corações abertos, ó Pai, diante de Ti, para ouvir a Tua voz, para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, nos ensinar através da Tua palavra, dos cânticos, das participações. Ó Deus, muda o nosso coração, Senhor. Nós queremos ser transformados, renovados, queremos ter o caráter de Cristo em nossa vida. Queremos glorificar o Senhor, ó Pai. Queremos ser purificados por Ti. Então use as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Nosso desejo, ó Pai, é que não nós saímos daqui alegres e felizes, mas o Senhor estar alegre conosco ao sairmos daqui hoje, ó Pai. E que nesta semana, ó Pai, nós possamos estar glorificando e exaltando o Teu santo nome. Foi para isso que nós nascemos. Então nós Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom dia, amada igreja. Muito bom estarmos aqui reunidos para louvar o Senhor. Agora vamos à primeira participação do quarteto de adoração.
graça e a paz de Jesus Cristo, a amada igreja. Amém. E esse amada nunca foi tão relevante para a minha vida. 2 anos já morando em São Paulo, as frequências aqui na igreja têm sido menores. E é uma alegria muito grande quando a gente consegue aos domingos estar aqui com a amada igreja. Ver a vida de vocês, que faz sentido para a minha vida. Costumo visitar a igreja de São Paulo quando não estou aqui, e lá me parece uma multidão que eu não conheço, de gente que eu não conheço a vida. Aqui eu olho para cá, para o rosto de vocês, vejo gente que participou comigo todos esses anos, gente que canta no coro, gente que participa das aulas. Claro que tem muita gente nova que eu não conheço, mas quando a gente fala quando eu desejo que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com a amada igreja, de fato a amada tem um sentido muito relevante para a minha vida. O tema da minha mensagem de hoje para a igreja é em busca da unidade necessária e desejada. E esse tema da minha mensagem está ligado ao tema da nossa igreja, que é o tema que está nessa placa aqui atrás de mim, para que todos sejam um em Cristo, baseado na oração de Jesus Cristo, que era o desejo do Senhor que nós pudéssemos viver como cristãos em unidade, em conformidade, em harmonia. E Jesus Cristo fez essa oração, e esse é o lema da nossa igreja por esse ano. Eu gostaria de pensar alguns minutos sobre esse assunto com a igreja. E de todos os mandamentos que nós temos na Bíblia, o desejo de Deus apontado na palavra de Deus, percebo que esse deve ser o mandamento, o desejo de Deus sobre o qual nós temos a maior dificuldade de poder concretizar. Não é notícia de que há indícios, não é difícil perceber que há indícios de desunião em todas as igrejas cristãs durante todo o tempo, durante toda a história da igreja cristã. A gente percebe muita desunião e percebe muita divisão entre as igrejas, e normalmente essas desavenças elas acontecem por questões secundárias, por questões simples, por questões que de fato não são nem questões relevantes, mas isso nos deixa desunidos, isso nos deixa separados uns dos outros, e isso acontece até mesmo numa igreja grande como a nossa. Muitas pessoas, a gente percebe que há muitos casos de desunião, desavenças, pensamentos diferentes, e a palavra de Deus e a vontade do Senhor é que a gente possa viver em união. E para falar a verdade para vocês, eu não acredito que a gente consiga resolver essa união entre os cristãos. É muito difícil que a gente consiga fazer com que as grandes denominações ou as pequenas denominações que nós temos, você pode andar pelas cidades aqui de Mogi das Cruzes e vai ver, pelas ruas de Mogi das Cruzes, e vai ver que não tem mais quase galpão vazio, todos eles estão tomados por igrejas, e faltam até criatividades para o nome que cada um quer dar para a sua denominação. Então vai ser impossível a gente resolver essa questão entre nós, mas acredito que podemos melhorar dentro da nossa igreja, podemos melhorar dentro das nossas células vivas, do grupo que temos nas nossas reuniões em casa, podemos melhorar dentro da nossa família. Isso pode ser relevante, esse é um trabalho que nós temos que fazer, e acho que a Bíblia nos dá um caminho. E esse caminho eu encontro muito explícito na palavra de Deus, no capítulo de Romanos capítulo 14. Você vai abrindo a sua Bíblia aí que nós vamos falar sobre ele hoje. E talvez a minha mensagem não seja novidade para a maioria de vocês, porque já tratei sobre esse assunto na igreja. E também, alguns anos atrás, visitei todas as células vivas e grupos familiares dessa igreja, ensinando a respeito de Romanos 14, os princípios que Romanos 14 nos ensina a respeito de unidade. E naquele momento eu coloquei no meu coração de que eu ia pregar essa mensagem até que ela pudesse ser realidade na minha vida e na vida dos irmãos amados da igreja.
Então talvez você já tenha ouvido alguma coisa dessa palavra, e eu espero que você coloque no seu coração. E eu digo para você que se algum dia eu for pastor de uma igreja, eu vou colocar Romanos 14 impresso em todos os departamentos dessa igreja, em todas as salas possíveis, e todos os grupos da igreja, o grupo de louvor, o grupo de estudo, o grupo dos jovens, o grupo dos adolescentes possam ler Romanos 14 e aplicar na sua vida os princípios que a gente pode aprender nesse texto. Meu coração, eu acho que a gente deveria cravar essas palavras no nosso coração, que elas representam o desejo de Deus para a nossa união. E a gente tem muito a aprender com Romanos 14. Mas antes de falar propriamente a respeito do texto, eu queria dar a todos os irmãos aqui um panorama sobre o que estava acontecendo na igreja de Roma, a igreja cristã de Roma, que fez Paulo sentir o desejo de escrever essa carta e passar esses ensinamentos para a igreja. Então nós vamos pensar quais eram as questões que estavam gerando desunião lá na igreja de Roma e que faziam com que os crentes estivessem entristecidos por essa questão e causando divisões dentro da igreja. Eram duas questões básicas. A primeira questão era que se era pecado comer carne sacrificada aos ídolos ou não. Então, diferentemente da nossa época atual, lá em Roma não havia um controle das carnes que iam para o mercado. Então, havia muito sacrifício aos muitos deuses de Roma, que a gente conhece pela história, e essa carne, depois de feito o sacrifício, ela ia parar no mercado para ser vendida, onde as pessoas iam comprar e comiam. Então, algumas pessoas compravam essas carnes sacrificadas a esses deuses de Roma e iam para casa sem saber se aquilo era uma carne nova ou uma carne que tinha passado como sacrifício a um deus. E isso fez com que alguns irmãos pensassem assim: nós não sabemos se essa carne que nós estamos comendo ela foi sacrificada ou não, então nós vamos não mais comer carne, seremos de hoje em diante vegetarianos. E não só tomaram essa decisão, como também começaram a julgar aqueles que comiam carne como pessoas crentes de menor valor, pecadores, mundanos, pessoas desclassificadas porque estavam fazendo uma coisa que era obviamente contrária à vontade de Deus. Então começou a se formar dois grupos: o grupo que não comia carne e o grupo que comia carne, e começou a haver desavença entre eles. E Paulo então escreve sobre alguns princípios bíblicos para orientar a turma nessa questão. Uma outra questão que também na mesma linha a gente vai perceber em Romanos 14, Paulo discorrendo sobre essa, é se era necessário que uma pessoa que se converteu ao cristianismo guardasse o sábado. Isso era uma prática dos judeus, e como você sabe, os primeiros cristãos eram na sua maioria judeus, e depois em algumas cidades foram se convertendo outras pessoas que não eram judeus, e o cristianismo foi formado por pessoas vindo do judaísmo e pessoas que vinham do politeísmo ou de outra religião ou de nenhuma religião. E lá eles se convertiam e alguns traziam as bases do judaísmo, que era guardar o sábado e outros dias, outras festas. E aí alguns deles começaram a guardar o sábado, e por isso no início da igreja primitiva a gente vê os cristãos guardando o sábado e outros cristãos guardando o domingo e alguns guardando os 2 dias, porque eles não tinham consenso entre eles se devemos ou não guardar o sábado, e começou a haver aquela dissensão dentro da igreja. Quem guarda o sábado é firme, quem não guarda o sábado é pecador, e o que não guarda fala: nós somos livres, nós não somos judeus, não devemos guardar o sábado. E essas questões estavam abalando a unidade da igreja, o entendimento da igreja, o ânimo da igreja, e causando dissensão. Então Paulo começa a escrever a palavra, Romanos 14, e eu aprendo dessa palavra 3 princípios que eu quero deixar com os irmãos para nós aplicarmos.
porque existem muitas questões no nosso meio que não são exatamente essas questões que os cristãos de Roma estavam vivendo, mas que são questões de diferença, as quais eu chamo de questões duvidosas, e que nos fazem brigar, discutir com o nosso irmão e quebrar a unidade da nossa igreja. E é importante fazer um parênteses aqui, antes de eu passar o princípio para os irmãos, fazer um parênteses, e agora eu peço para todos prestarem atenção nessas minhas próximas palavras que eu vou trazer, porque tudo que eu for falar daqui em diante, elas se referem a questões duvidosas, questões que crentes sinceros praticam e questões que crentes sinceros também se abstêm de praticar. Eu não vou tratar aqui de pecado, e chamo de pecado aquilo que a Bíblia claramente, muitas vezes, ela diz que é pecado. Então estão fora da minha palavra adultério, a mentira, a ira e todas aquelas relações de pecado que a Bíblia diz que é pecado, que a gente deve entender como pecado. E não há discussão, porque ela fala claramente que é pecado. A minha palavra, ela se refere a questões que dividem às vezes denominações, questões que crentes sinceros praticam e questões que crentes sinceros também acham que é errado, que é pecado. Por exemplo, beber vinho é uma questão duvidosa. Cristão pode ter um partido de esquerda, um partido de direita? Cristão, é pecado trabalhar no domingo? Ou nós devemos ainda guardar o sábado? Essa é uma questão que vem desde aquela época até hoje. O crente pode assistir TV, pode ir no cinema, pode escutar música secular, ou só deve escutar música evangélica? Será que a mulher pode usar calça na igreja ou ela tem que usar só saia? Ela é obrigada a usar véu no culto? Essas questões são questões que eu chamo de duvidosas. Por quê? Porque a Bíblia não diz claramente que isso é pecado. E porque sim, cristãos sinceros, que você olha para ele e vê Cristo na vida deles, alguns desses praticam e alguns desses se abstêm. Cristão verdadeiro, eu não estou aqui falando de adultério, não estou falando aqui de homossexualismo, não estou falando aqui de coisas que são claramente pecados. E eu sei, no meu coração, que a maioria de nós, eu e você, nós temos a nossa opinião a respeito dessas questões. Cada um de nós consegue olhar para essa lista de coisas que eu falei, se homem pode ou não usar o brinco, se pode ter cabelo comprido, se crente pode fazer tatuagem. Eu sei que cada um de vocês poderia até abrir a Bíblia e balizar em algum texto bíblico a sua posição. Mas o que eu quero que os irmãos percebam é que a gente consegue de fato encontrar irmãos sinceros e verdadeiros e crentes no Senhor Jesus Cristo, que têm essas dúvidas, e talvez essas dúvidas sejam suas dúvidas, talvez algumas coisas dessas que eu falei esteja no seu coração. Será que isso é pecado ou não? Nem você mesmo sabe. Questões que às vezes dividem igrejas, como nós aqui nós batizamos gente grande, tem igrejas cristãs que batizam neném. E a gente não pode chegar e falar assim, os presbiterianos não são filhos de Deus, porque eles são. Apenas tem um ponto de vista teológico, às vezes são coisas que causam divisão entre as denominações, e a gente tem que olhar essas coisas, essas questões duvidosas, com o olhar de Paulo e os princípios que ele nos ensina em Romanos 14. E eu espero sinceramente que você encontre no seu coração resposta para as dúvidas que você tem e aplique os princípios que Romanos 14 nos ensina, para poder continuar a viver um cristianismo unido, que faça a vontade de Jesus. Porque para mim hoje é muito mais claro, é muito claro que Jesus Cristo está interessado na nossa união mais do que na nossa teologia.
Nós não podemos expulsar da nossa igreja gente que pensa diferente de nós, e isso não é pecado. Se for pecado, a gente chama a pessoa, mostra pela palavra que é pecado. E não é nossa preferência, não é nosso julgamento, mas é a palavra de Deus. Então se fala muito hoje em dia em termos de tolerância, em termos de preconceito, em que a sociedade devia ser menos preconceituosa. E isso é uma coisa impossível, meus irmãos. Não tem jeito de nós acabarmos com o nosso preconceito. O preconceito faz parte da nossa cosmovisão, da nossa visão de vida, do nosso pensamento. Nós temos opiniões a respeito do homossexualismo, nós temos opiniões a respeito de política, nós temos opiniões a respeito da vida, nós temos opiniões a respeito dos usos e costumes de uma igreja, nós temos opiniões sobre o que é uma igreja, e isso tudo são preconceitos que nós formamos na nossa vida. Então vai ser impossível acabar com os preconceitos. E a questão é que a sociedade está falando assim: você é preconceituoso porque não aceita isso, aquilo. Isso não vai acabar. E ao invés de falarmos em preconceito, nós temos que começar a pensar em tolerância. Apesar de você ter um preconceito e eu tenho um preconceito diferente do seu, eu tenho certeza que você, cristão, é vontade do Senhor que a gente caminhe junto, em unidade. Apesar do seu preconceito ser diferente do meu. Então vamos abrir nossa Bíblia em Romanos. Eu não tenho tempo para ler todo o texto, mas eu digo para os irmãos, eu queria que a finalidade da minha pregação hoje, que você saia daqui durante algum momento da sua semana, você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Antes de ler, você se ajoelhe e fale assim: Deus, eu quero que o Senhor me mostre o que a tua palavra está ensinando nesse texto e aplique na sua vida. Se você fizer isso, a minha pregação alcançou o objetivo. Eu vou estar feliz, ainda que você saia daqui sem entender tudo que eu falei, mas que você abra a sua Bíblia e leia Romanos 14 com o coração aberto, de querer entender as coisas que são ensinadas aqui. Eu acho que a minha pregação atingiu o seu objetivo, se isso acontecer. Então, Romanos 14, de 1 a 2, Paulo começa a falar sobre aquelas questões que estavam dividindo Roma. E a primeira coisa que eu vejo que é interessante, eu vou ler só o versículo 1 e 2, ele fala assim: aceitem o fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então, essas coisas estavam dividindo Roma. A primeira coisa que Paulo mostra é uma coisa muito interessante que não parece aos nossos olhos, mas quando a gente estuda o texto a gente percebe, é que ele chama de fraco o que se abstém e de forte o que pratica com liberdade. E no nosso olhar, nós vimos normalmente na nossa igreja, nós costumamos, na nossa, em todas as igrejas cristãs, é olhar e dizer que o forte é aquele que se abstém. Já é um olhar diferente e difícil de entender porque Paulo escreveu isso, mas está escrito. O fraco é o que se abstém e o forte é o que faz a coisa com liberdade em assuntos controversos. E esse primeiro texto de Romanos 14, de 1 a 12, que eu não vou ler, vocês vão ler em casa depois, ele me traz um primeiro princípio. O primeiro princípio que eu aprendo desse texto de Romanos 14. Pode o irmão colocar? Primeiro princípio. E aí nós vamos ler juntos. Você acompanha a leitura. Devemos aceitar as pessoas que pensam diferente de nós sem julgá-las. Não devemos ser críticos em relação a elas, devemos aceitá-las como irmãos. Devemos fazer isso porque estamos todos em pé de igualdade. Só Deus é o Senhor sobre todos nós. O que a Bíblia está dizendo nesse texto, se você for ler, foi isso que eu aprendi, eu espero que você entenda, anotem aí esse primeiro princípio. O que a Bíblia está dizendo é que em relação a coisas que não são pecados, coisas que crentes sinceros fazem e crentes sinceros não fazem, nós não devemos julgar a pessoa. Nós devemos entender e devemos aceitá-lo como nosso irmão.
Questões de consciência devem ser resolvidas à base individual entre eu e Deus. E Deus vai trabalhar na minha vida. O máximo que eu posso fazer para o irmão é, se eu não gosto que você use brinco e eu não gosto. Meu filho ia usar brinco e ia deixar eu triste. Eu abro o coração. Mas no meu íntimo eu entendo que isso é uma coisa que ele tem que tratar, não é um pecado. Eu acho que isso Deus vai tratar na vida dele. Não é por esse motivo que eu vou julgá-lo ou até mesmo impedir que ele participe da minha igreja. Ou questões semelhantes. Mas Paulo também ensina que, embora a gente seja livre e que a gente não deve julgar as pessoas, a nossa atitude deve ser de orar e ensinar. Então, puxar a Bíblia sempre aqui do meu lado, vamos ler, vamos pensar a respeito desse assunto. Será que é bom? O que a comunidade espera? O que a unidade da igreja, como que a unidade da igreja vai funcionar melhor sobre esse assunto? Conversar e pensar o que é a palavra de Deus. E aí, se a Bíblia está ensinando que a gente não deve julgar, eu quero fazer uma pergunta e vocês se manifestem balançando ou não a cabeça assim. E se for pecado, eu posso julgar? Não? Eu digo que sim. Sim. Por que eu posso julgar? Porque não sou eu que julgo, é a palavra. Então, quando o irmão vem e me conta que teve um caso extraconjugal, eu vou falar assim: não é adulto. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o relacionamento sexual é baseado dentro do casamento, e fora disso é pecado. Então, não sou eu que estou julgando, a palavra está julgando. Então, eu tenho a autoridade pastoral, a autoridade de julgar, porque é a palavra que julga, e não eu. Então, assuntos que são pecado, nós podemos sim, aliás, somos incentivados a exortar, a ensinar e a uns aos outros tentar mostrar o caminho de Deus para abandonar a prática do pecado e viver em comunhão com o Senhor. Mas em assuntos que estão questões duvidosas, nós não devemos julgar as pessoas. Isso é o ensinamento de Romanos 14. E aí agora eu quero ler assim com os irmãos Romanos 14, de 13 a 21, para a gente aprender o segundo princípio que a Bíblia nos ensina a respeito de questões controversas dentro da comunidade. Vocês acompanham comigo? Romanos 14, de 13 a 21 diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho a plena convicção de que nenhum alimento é por si impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o irmão se entristece devido ao que você come, já não está agindo por amor. Por causa da tua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha, eu vou repetir esse versículo. Vejam que maravilhoso. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros a tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer coisa alguma que leve seu irmão a cair. E aqui eu aprendo uma coisa maravilhosa. Eu aprendo desse texto que nós lemos a tolerância. Eu aprendo desse texto que a gente consegue conviver apesar de ter preconceitos diferentes. Eu aprendo o segundo princípio que eu trago para os irmãos, que eu quero que o irmão coloque aqui na nossa tela, para que vocês leiam, anotem, gravem no seu coração.
Abrir mão da nossa liberdade a fim de preservar o irmão por amor. Esse é o segundo princípio da palavra de Deus. Temos liberdade, mas devemos limitá-la quando o amor do irmão requerer, quando a unidade da igreja requerer, quando for importante para as pessoas com as quais você convive requerer. Então eu quero dizer, com muita liberdade, eu não coloco uma gota de álcool na minha boca e minha família está aqui e é testemunho. Não bebo. E posso dizer o que eu vou falar, que é uma questão duvidosa, porque tem crentes sinceros que bebem e outros crentes que não bebem. Agora, no momento em que eu recebo na minha casa alguém que não pode ou acha que é pecado beber, o que eu vou fazer é não servir vinho para ele, porque a hora que eu fizer isso, eu estou quebrando a unidade, eu estou pecando, fazendo ir aquele irmão contra a vontade. Uma coisa que eu tenho liberdade se torna pecado. O que Paulo está ensinando é: gente, o fraco não come, o forte come carne sacrificada, porque entende que ele tem liberdade em Jesus. Mas a igreja precisa abrir mão da sua liberdade por amor. A igreja precisa abrir mão dos seus preconceitos para que possa viver em união. Você não gosta de gente com cabelo comprido na comunidade? Ótimo, meu irmão, mas vai ter que aprender com a liberdade isso. Ser tolerante. E aquela pessoa que gosta de chocar aos outros com a sua liberdade, muitas vezes também ela está quebrando o princípio de Jesus, porque às vezes ela precisa abrir mão da liberdade por amor. Nem tudo que acontece nessa comunidade eu concordo, e tenho certeza que a maioria de vocês não concorda, mas abrimos mãos por amor, por uma boa convivência. Isso é maturidade. Um crente maduro precisa ler, entender, e aí nós vamos viver bem com a palavra de Deus quando a gente entender o que Romanos 14 quer nos ensinar. Para mim, ele é um texto maravilhoso da Bíblia que a gente precisava saber de cor. E como é duro conviver com isso, como é difícil. Como é difícil aplicar na minha vida. Estou andando em algumas igrejas diferentes. Como é difícil ver as diferenças e falar assim: eu sinto que são meus irmãos, porque às vezes praticam tanta coisa que eu não gosto. Então, o segundo princípio é abrir mão da sua liberdade por amor ao irmão. Você está disposto a fazer isso? É difícil. Ali na igreja de Roma, para mim, os dois grupos estavam em pecado, tanto os fortes quanto os fracos, porque os dois estavam um julgando o outro, os dois estavam querendo um impor a condição ao outro, e nenhum dos dois dispostos a abrir mão, porque versículo 18 que eu li: aquele que assim serve a Cristo agradável a Deus é aprovado aos homens. O que nós precisamos entender, e isso aqui, a menina dos olhos de Deus é a igreja. Jesus ama a igreja. Jesus ama nós juntos. Jesus ama a unidade que existe em nós. Ele ama no domingo de manhã, quando a gente sai das nossas casas, cada um da sua casa vem e se reúne nesse lugar e canta louvores. Jesus ama. E se você amar aquilo que Jesus ama, você está fazendo a vontade de Deus. Então, se por amor dessa comunidade você percebe que essa comunidade tem algumas preferências e você abre mão com leveza de coração, ao invés de querer ficar imprimindo a sua vontade. Em 40 anos de igreja, eu já vi muita igreja ser dividida, e às vezes até por motivos que são bíblicos, verdadeiros, espirituais. Quantas vezes eu não vi um grupo se levantar e falar assim: nossa igreja está muito fria, precisamos orar mais, fazer reunião de oração. E vai o grupinho, começa a se reunir, começa a orar, mas não ora pela igreja, ora pelo grupo. Deus, que a liderança está errada, e começa a fomentar grupos, e vai uma coisa que era boa no seu princípio, acaba virando um pecado no momento em que gera dissensão dentro da igreja. Quando você perceber, meu irmão, que alguma coisa está errada, ore pelos líderes dessa comunidade,
para que o Espírito Santo que trabalha na vida deles e trabalha na sua vida, fale com a liderança e que a igreja mude como um todo. Quando for pecado, você demoestra. Quando for uma questão de sua preferência, ore. Às vezes você pode estar certo, às vezes você pode estar errado, mas se causar divisão, você está errado. Está em pecado. Porque Jesus ama a igreja, ama os líderes da igreja, ama cada membro dessa igreja, e eu amo aquilo que Jesus ama. Eu costumo falar que hoje eu sou um crente amador, né? Sei que a palavra não está usada, mas eu amo a igreja. A igreja são vocês, não só a minha. Eu amo a igreja que eu vou frequentar em São Paulo. Eu amo a igreja. Quero que os meus amigos que estão fora da igreja estejam na igreja, porque eu acredito que a igreja é amada de Jesus. Então eu a amo. E então quero ler com os irmãos agora o terceiro princípio que eu aprendi de Romanos, e está em Romanos 14, 22 a 23. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas. Que coisas? Coisas que não são pecado claras na Bíblia, coisas que geram dúvida entre crentes sinceros. Então, qualquer coisa que você pense a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. Tudo que não provém de fé é pecado. E eu aprendo o terceiro princípio da palavra de Deus sobre questões duvidosas. O terceiro princípio diz o seguinte, por favor, irmão: se houver dúvida em relação a algum assunto ou ação, então devemos nos abster de fazer aquilo, pois se fizermos, estamos em pecado. Você tem dúvida? A Bíblia não fala se é pecado ou não. Não envolve pecado. O que você vai fazer? Vai falar com alguém que conhece a Bíblia melhor que você. Vai como perguntar para os pastores, para os seus líderes da sua igreja, perguntar o que eles acham a respeito do assunto. E enquanto você não tiver uma firme convicção a respeito daquele assunto, você vai se abster, porque você ir contra a sua consciência. A Bíblia está dizendo que aquilo é pecado para você. Então esses são os princípios que eu aprendo de Romanos 14, que eles nos ensinam a convivência, em unidade, em sabedoria, em felicidade, em alegria, em leveza de coração, com os nossos preconceitos, porque é importante, é impossível a gente acabar com os nossos preconceitos, mas com leveza de coração e tolerância, porque o que o Romanos está ensinando aqui é tolerância entre os crentes. Sejam tolerantes, aprendam a conviver com as diferenças, aprendam a respeitar os irmãos que são de direita, de esquerda, com os irmãos que em algum momento nunca se embriagaram, mas em algum momento acham que podem tomar uma taça de vinho. Ajam com tolerância com as irmãs que devem usar saia no culto. E aqui, o que eu entendo de Romanos 14, minhas irmãs, e aqui uma palavra para vocês, eu entendo que Paulo está ensinando que o dia que você for numa igreja onde todas as mulheres usam saias, você vai de saia. O dia que você conhecer uma irmã fiel ao Senhor, que acredita que ela não pode cortar o cabelo porque isso é pecado, e tem muitas irmãs sinceras que acreditam nisso, você não vai olhar para ela e falar assim, mas isso é ignorância sua e da sua igreja. Você vai respeitar. Isso é conviver em unidade, isso é amor entre as pessoas. E a gente precisa aprender muito sobre essa unidade. Então eu queria terminar a minha palavra pedindo para você grifar aí Romanos 14, passe um amarelinho, leia essa palavra durante a semana, peça para Deus te ensinar, peça para Deus te mostrar aquilo que você traz como preconceito e que está causando divisão entre você e a sua família, divisão entre você e seus irmãos. Traga essa palavra e vamos de fato aplicar aquilo que Jesus orou por nós e nós não conseguimos. Nós não conseguimos.
eu tenho alguns amigos de algumas outras igrejas. Então, eu quando venho pregar aqui, eu venho de terno e gravata, porque a nossa igreja tem esse costume. Eu vou pregar em outra igreja, tipo Bola de Neve, não fui ainda, mas se fosse, eu iria pregar lá uma polo e uma calça. Que isso é respeitar as pessoas. Eu não vou querer impor o meu estilo de vida para as pessoas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu vou abrir a minha Bíblia e pregar contra o pecado. Vou pregar contra a mentira. Vou pregar contra o homossexualismo. Vou pregar contra tudo que for claro na Bíblia que é pecado. Contra a nossa falsidade, contra a religiosidade. Mas eu vou respeitar quem pensa diferente de mim. E isso é uma tarefa árdua, principalmente para mim, que cresci num ambiente da cultura do militarismo, onde eu tinha todos os motivos para ser cerceado em tudo, né? Os mais velhos entendem o que eu estou dizendo. Então a gente olha essa liberdade, essa libertinagem que acontece hoje, muitas vezes de cabelo em pé, arrepiado, né? Que a gente não queria que as coisas fossem assim, criado num modelo de disciplina rígida, tendo que conviver num momento onde a liberdade, se eu criasse meu filho da maneira como Deus, como meu pai, melhor, carnal, me criou, eu teria perdido meu filho. Para apanhar, bastava acordar e fazer alguma coisa errada. Mas o mundo mudou. E o exercício de ser crente nesse mundo é muito mais difícil para nós. A gente está sujeito a muitas coisas que na minha infância, os nossos jovens estão sujeitos a muitas coisas que na minha infância eu estive sujeito. A pornografia, a libertinagem, isso tudo é muito difícil. E a gente tem que pregar contra essas coisas, mas também aprender a tolerância para poder viver em união. Amém? Queria falar mais uma hora, mas não posso, né? Se você abrir a sua Bíblia, se você abrir Romanos 14 essa semana, quem vai fazer isso? Agora eu vou botar vocês numa segura de Bíblia. Levanta a mão, quem vai ler Romanos 14 essa semana e pedir para Deus. Nossa, bastante gente. Fizeram compromisso comigo? Não. Com Deus. Tá bom? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu peço uma coisa para mim e para os meus irmãos aqui. Que a igreja amada, que o Senhor ama e que eu também amo. Que o Senhor nos dê força para que a gente possa, em primeiro lugar, preferir a união entre nós. Acima da nossa razão, acima da nossa convicção, acima da nossa teologia, a gente prefira o amor, porque essa é a marca que o Senhor falou, que os seus filhos seriam conhecidos pelo amor que haveria entre nós. E que o mundo possa ver esse amor entre nós e glorificar ao Pai que está no céu. Amém, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Sir.
pastor Mauro, com a oração das necessidades. E também ele vai apresentar a Valentina, a filha do Tiago e da Gisele. Queria aproveitar a Valentina, os avós, familiares. Hoje é dia de alegria. Está visitando a igreja. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui reunidos, Pai, como igreja do Senhor, Deus. Igreja, Senhor, que o Senhor colocou aqui nesse lugar em Brás Cubas, Pai. Com isso, Deus, como ministro do Teu Evangelho, Pai, quero apresentar a vida da Valentina nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esteja derramando sobre a vida dela unção, poder do Espírito Santo, Pai, guardando ela, Pai, libertando ela de qualquer mal, Pai, e que nenhuma seta do inimigo venha atingi-la, Pai, mas que ela sinta a presença do Senhor, que ela sinta o livrar do Senhor, Deus, e quando já for adulta, Pai, quando já for já ali na terceira idade, Pai, ela possa olhar para trás e ver os feitos do Senhor na vida dela, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela vida dela, Pai. Sustenta ela, guarda ela. Livra sempre ela do mal, Senhor. Esteja com o Tiago também, Senhor. Ó Deus, como Pai, Senhor, que Ele venha mostrar o caminho a ela, Senhor. Como Pai, Senhor, Ele venha dar o caminho certo a ela, o único caminho que é Jesus Cristo, Pai. Que Ele possa ensiná-la, que Ele possa caminhar com ela. A Gisele, Pai, mãe, Senhor. A família, Senhor. A família, Senhor, unida, Senhor, a família, Senhor, glorificando o Teu nome. Com isso, Deus, a Valentina vai crescer firme e forte, sadia, Pai. Ó Deus, nós agradecemos, Pai, pela vida do Tiago, pela vida da Gisele, pela vida da Valentina, pela vida dos avós, Pai, pela vida do Mateus, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai, e agradecemos por grandes feitos do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser ter um pedido, quiser vir à frente, fique à vontade. Estou pedindo oração pelos nossos embaixadores. Eles foram para a Olimpíadas lá na Praia Grande. Foram ontem de madrugada. Só voltam na terça. Esteja orando pelos nossos meninos também. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, também aqui como igreja, Senhor, queremos exaltar o Teu nome, engrandecer o Senhor, agradecer o Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Pai. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja com os embaixadores, não só da Igreja Batista em Brás Cubas, mas para todos os embaixadores que estão ali na Praia Grande, Pai, nessa Olimpíada, Pai, que eles possam criar amizades, que eles possam criar unidades, Pai, que eles possam realmente, Senhor, estarem juntos verdadeiramente, Senhor, ganhar, ter a consequência, Pai, mas que eles possam ver a irmandade entre eles, Pai. Ó Deus, que esses garotos cresçam firmes, fortes, na Tua Palavra, Senhor, entendimento da Tua Palavra, Senhor, que esses garotos, Pai, realmente possam buscar o Senhor cada vez mais, Senhor. Também quero colocar a igreja nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor é o Deus libertador, o Senhor é o Deus que abre porta de emprego, o Senhor é o Deus que transforma, que muda, Deus. Então eu coloco aqui a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, estão pedindo, estão clamando ao Senhor por uma libertação, Pai. Estão clamando ao Senhor por uma cura, por uma porta de emprego, Deus. E o Senhor é um Deus que está sempre de olho, Pai, ouvindo as nossas orações também, Senhor. Então, Senhor, escuta esse clamor, Deus. Ó Deus, esteja libertando, Pai. Esteja dando emprego, esteja curando o nosso povo, Pai. Ó Deus, traga paz nos nossos lares, Pai. E que a Tua glória, Senhor, seja permanente em nossos lares, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.